Rosemary e nesse canal eu falo sobre a Ilha de Malta, sobre a vida em geral. E hoje a gente tem um convidado super especial, o nome dele é Júlio, ele é um profissional da área de TI e vai contar pra gente vários detalhes, como que é a área de TI aqui na Ilha de Malta. E se você gostar, curte, comenta, se tiver alguma dúvida também pode perguntar, que eu pergunto pra ele, porque eu não conheço nada da área de TI, então eu vou perguntar bastante coisa pra ele, eu espero que vocês gostem. Bom, Júlio, me fala um pouco mais. Quando você chegou em Malta, como que foi esse processo? Tá gostando? Então é isso, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio. Eu vou falar um pouco aí como foi o processo da minha vinda para Malta, o porquê que eu escolhi Malta, como foi chegar, a adaptação, enfim. A gente vai seguir aqui com as perguntas da Rose e a gente vai tentar explanar o máximo de dúvidas aí que vocês. Coloquei as perguntinhas tudinho aqui, ó, pra eu fazer na linhagem pra você. Júlio, conta pra gente como é que foi sua adaptação com o inglês. Você chegou aqui sem inglês, qual foi o seu nível de inglês? Quando eu cheguei em Malta, eu cheguei com inglês zero, tá? Foi... Há quanto tempo atrás? Há 3 meses atrás, Uhum. tá? Eu vim para Malta há 3 meses atrás, eu cheguei em Malta no dia 29 de janeiro, tá? E eu cheguei com inglês zero. Zero em todos os setores, tipo na conversação, na escrita, em tudo, quase? Na conversação, escrita e listening, que é você ouvir a pessoa falando e entender, eu posso dizer que foi zero. Eu posso dizer que o meu vocabulário chegou aqui nos 70%, 60%, 70%, porque eu joguei muito jogo virtual, ajudou muito na questão do vocabulário, eu assisti muito filme também em inglês, com legenda, então isso também ajuda bastante com você no vocabulário. E também trabalho com sistemas todos em inglês, então os termos técnicos eu tenho que saber praticamente quase todos em inglês para conseguir trabalhar, porque todos os sistemas que eu utilizo hoje são no idioma em inglês. Tá? A adaptação, a primeira e segunda semana foi um pouco dolorida, tá? Não vou mentir que chorei aí as 2, 3 primeiras semanas, meio barbado, porque não conseguia me comunicar com ninguém, não conseguia fazer nada. Olha aí, tá vendo, gente? Por isso que é importante, eu falo pra vir com inglês, que pelo menos um pouco, né? Porque assim vai... Você tem que vir pelo menos com o básico não, tem que vir pelo menos ali, saindo do básico, já entrando no intermediário. A dica que eu posso dar logo aqui de imediato já comece a treinar a conversação no Brasil, fala em frente ao espelho, grava alguma coisa. Então não tenha vergonha de chegar aqui, eu não vou conseguir falar, eu vou errar. Todo mundo que vem para cá para estudar inglês vem para unicamente uma coisa, que é estudar inglês e aprender inglês. Então na escola vai ter muita gente de outras nacionalidades que também vão falar errado. Tá? Gente, uma coisa assim que eu falo que é bem importante, né? Igual, por exemplo, ele veio com zero, eu também vim com zero. Na área contábil, ele da área de TI. Então, assim, querendo ou não, passa o perrengue? Passa muito perrengue. Então, ou você vem disposto a saber, eu posso passar perrengue, eu vou superar, eu vou conseguir, ou então, você vem também com o pensamento, eu vou com um inglês melhor, que aí eu não vou passar tanto perrengue e vai dar tudo certo. Algum momento você pensou em desistir, assim, ou... Sim, no primeiro mês aí, que não tinha completado o primeiro mês, eu comecei a pensar, isso não é pra mim, vou voltar pro Brasil, tentar estudar no Brasil e tentar melhorar o inglês direto no Brasil e voltar pra minha família, ficar perto de todo mundo, porque aqui você vem sozinho, você fica sozinho, você não conhece ninguém, você não consegue fazer amizade com outras pessoas. E outra coisa, se você vier para outro país para estudar inglês e fizer amizade com um brasileiro e ficar 100% do tempo junto com um brasileiro, isso vai te atrapalhar muito e você não vai evoluir seu inglês. Então, isso é algo que vocês têm que ter em mente. Né? Então a pessoa vai querer falar português, querendo ou não. Ô Júlio, conta pra gente, quando você arrumou o primeiro emprego aqui, como é que foi essa questão de arrumar o primeiro emprego, as entrevistas? Quantas entrevistas chegou a fazer aqui pra chegar na área de TI final? Em 3 meses. Em 3 meses, O processo foi bem rápido, né? Quando eu falo para as pessoas que o meu inglês evoluiu muito rápido em 3 meses. Eu lembro quando ele chegou aqui, eu falei assim, Júlio, vamos conversar em inglês mais 2. Vamos bater um papo aqui. Ele travou, ele simplesmente travou. Aí eu, Júlio, é básico, coisa que básica. Aí ele travou. Aí depois, passou um tempo, nós foi conversar e a gente teve uma pequena conversa em inglês, assim, só pra trocar uma ideia, né? E ele já tava, assim, super evoluído. Eu falei, gente, melhorou muito rápido, sabe? Então, depende da pessoa, então. Depende muito de você, tá? É um processo, eu vou falar do meu, mas cada um tem o seu processo. E eu estava me cobrando muito no meu processo
e eu vi que não ia funcionar me cobrando dessa forma. Sim. Eu continuei no foco, mas eu vi que é um processo. É tempo, tá? Você leva tempo para começar a falar inglês. Uma coisa que me atrapalha muito é que eu tenho déficit de atenção. TDAH. Eu também tenho. Isso é a pior coisa para quem quer aprender um outro idioma, porque você não consegue focar, toda hora você está pegando no celular, pega isso, larga, já era. Mas se você tem força de vontade, você vai conseguir. Então, quando eu cheguei, meu inglês era zero. Desde o início, eu coloquei na cabeça que eu queria falar inglês e eu ia fazer isso acontecer. Então, desde o primeiro tempo, do primeiro dia que eu cheguei aqui, que eu já comecei a passar os perrengues para conseguir conversar, me expressar, conseguir pedir ajuda, essas coisas, eu coloquei na cabeça que eu tinha que ter um foco. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, o que eu preciso fazer para me jogar de vez no inglês? Desde os primeiros dias ali, eu comecei a procurar trabalho em Malta. Comecei a procurar trabalho em Malta, mesmo sabendo que o inglês não era bom, mas que eu era da área de tecnologia. Então, isso é um degrau a mais que eu tenho, diferente talvez de outras pessoas que talvez venham e não tenham uma profissão que é tão procurada não só em Malta, como mundial, como mundialmente. E aí eu comecei a me aplicar para essas oportunidades. Só que o que também me ajudou muito foi que minha bagagem no Brasil veio bem pesada. Tem quanto tempo assim de bagagem no Brasil que você já... Eu vim com mais ou menos 15 anos de experiência em empresas de grande porte, em multinacionais no Brasil, só que eu não falava inglês. Trabalhava em multinacionais no Brasil, somente falando português. Aí, tá vendo? Ô Júlio, mas e a questão da entrevista? Você acha que foi uma coisa muito difícil para você passar? Você chegou a fazer quantas entrevistas assim para chegar nessa que você tá agora? A primeira, assim, você conta um pouquinho sobre a primeira e a última agora, só pra gente ter uma noção. Quando eu me candidatei para as entrevistas aqui, eu achei que ia demorar um pouco para começar a ter as respostas positivas para começar a fazer as entrevistas, né? E com 3 semanas que eu tinha chego aqui, inglês ainda praticamente travado, tá? Recebi uma mensagem no e-mail de retorno falando que queria agendar uma entrevista presencialmente. Nossa, já foi direto presencial, não teve nem online? Não, presencialmente, com a gestora de RH e com o gestor de TI. Olha. E eu falei, cara, eu não vou conseguir falar nada, mas o que eu fiz? Eu decorei o script do meu currículo em inglês. Inteligente. Entendeu? Cheguei lá, meio que estava pelo rumo das perguntas, e quando ele pediu para falar um pouco sobre o que eu fiz, o que eu já tinha feito. Ele sempre faz essa pergunta. Fala um pouco sobre você. Isso aí é a pergunta básica. Todas fazem. Aí eu comecei a ler o script na minha mente, no meu currículo que eu tinha decorado. Beleza. Só que aquele negócio, decoreba, né? Tem aquela coisa, se sai alguma coisa do rumo. Sai alguma coisa do rumo, tu já fica meio. Opa, onde que eu vou buscar agora? Fizeram alguma pergunta assim? Onde que eu vou buscar a informação? Já que não tem a base de dados aqui, né? Eu falei, beleza. Terminei de explicar, o IT Manager fez algumas perguntas pra mim e tal. Eu consegui explicar porque era relacionado à tecnologia, então essas perguntas que ele me fez relacionadas à tecnologia eu consegui entender por conta de termos técnicos e tal. Só que na hora que a gerente de RH começou a me perguntar coisas pessoais, tipo, o que você quer ser daqui 5 anos? Qual que são os seus defeitos e suas qualidades? Você não sabia contar isso em inglês, né? Na minha mente tava, como é que eu falo isso? Eu falei, eu consigo imaginar. Como que eu falo isso? Eu falei, cara, eu não sei falar isso. Simplesmente eu olhei pra ela e falei assim, me desculpa, mas eu não tô entendendo nada que você tá me falando, entendeu? É uma coisa que é um defeito meu, que eu tenho que melhorar muito, é meu inglês, me perdoa, tá? Mas, se caso eu tiver a oportunidade de poder trabalhar com vocês aqui, meu inglês vai melhorar muito, porque eu vou trabalhar junto com vocês. Mas, enfim, a entrevista acabou ali, ela falou, não, a gente vai te dar o retorno e tal, não sei o quê. Uma semana depois, reprovado. Pá! Eu falei, depois disso, você fez mais quantas entrevistas? Depois disso, eu fiz mais ou menos umas 15 entrevistas. Tá? 15 entrevistas. A área de tecnologia tem bastante espaço tá, aqui. Você vai conseguir fazer bastante entrevista. Se você tiver o inglês já B1, que é o que eu recomendo para começar a fazer as entrevistas, já é algo que vai te abrir várias portas aqui. Aí, ó. Tá? Se caso você não tiver o inglês B1, mas você quer sentir como que é ali
o face-to-face, o gestor, se você já estiver em Malta, claro. Como que é as entrevistas, os tipos de perguntas, etc. Eu posso já indicar, você já começa desde já. Chegou em Malta, você já começa a aplicar. Já começa a aplicar. Porque agora, ok, já tá, depois de 15 entrevistas, você conseguiu passar em uma. Qual foi? Como é que foi essa última aí? Você acha que você concorreu com muita gente lá? Como é que foi? Então, essa última empresa que eu fiz a entrevista, eu concorri com 70 pessoas, com certeza pessoas com inglês fluente, tá? E daí malteses, eu vou explicar o porquê. Então foram 3 etapas, a primeira etapa foi online, na primeira etapa eu já achei que ia ser desclassificado, tá? No decorrer das entrevistas atrás, eu fui colocando na minha cabeça, e a cada entrevista que eu fazia era uma etapa a mais. Era um degrau a mais que eu subia de conforto e foi diminuindo o medo. Porque na hora que eu abria a câmera para fazer entrevista ou ia fazer entrevista com a pessoa, já vinha na minha cabeça, eu sou uma pessoa falando inglês. Exatamente. É por isso que eu falo, gente, você só tem que sentar numa mesa ali, ó, de igual para igual, porque os dois estão precisando, né? Na empresa precisa e você precisa do trabalho. Então, sentar de igual para igual e mostrar para aquela pessoa que ela precisa de você naquela empresa. Eu sempre considero isso, sabe? Eu acho que é muito importante. Então, aí eu falei, cara, a única diferença dela ali, ou dele sentar ali falando comigo, é que ele tá falando em outro idioma. Em questão da minha experiência, é a mesma coisa se eu estivesse no Brasil. A mesma coisa quando eu falo em outro idioma. Então, isso ajudou muito. Então, quando eu cheguei nessa última empresa aí que eu fiz entrevista, que eu participei com 70 pessoas no processo, foram 3 etapas. A primeira foi online, a segunda foi presencial, com o gestor de RH e com o gestor de TI, e a terceira foi com o CFO da empresa. No final, o gerente de TI me falou que eu fiquei na final com 2 malteses e eu, o único brasileiro. Olha aí, concorreu com 2 malteses, gente. 2 malteses. Só pra vocês verem, porque assim, tem muitos países aqui, se vocês for olhar, eles têm obrigatoriedade de colocar ali as pessoas locais para poder trabalhar, preencher a vaga, para depois colocar para as pessoas que é de outros países. Aqui em Malta, eles podem até ter essa regra, que eu não sei se realmente tem ou não, mas aqui eles não colocam, não faz jus à regra. Então, é uma oportunidade, né, para quem quer trabalhar na área específica. Então, o gerente de TI me falou que eu fiquei na final com 2 malteses, tipo, na hora que isso vinha na minha cabeça, os caras falam a língua materna deles, que é o maltês, e ainda falam o inglês, que é a língua oficial que eles usam aqui, entendeu? Contra eu, que o inglês, que eu posso dizer ali, ainda estava mais ou menos no A2, indo pro B1, entendeu? Olha aí, gente, no A2, nem eu não tinha noção que conseguia com esse nível de inglês, né? E olha aí, conseguiu. Tipo, isso eu me autoavaliando, né? Talvez... Porque também a bagagem dele é muito grande, tem 15 anos de bagagem, veio de um local que atendia bastante pessoas, né? Então isso chama muita atenção deles. Chama atenção. Isso chama atenção. Eu posso dizer que as entrevistas não são difíceis, são padrãozonas, tá? O que você quer ser daqui a 5 anos, onde você se vê daqui a 5 anos, conta um pouco sobre suas experiências que você fez, se você tinha no Brasil, você teve no Brasil, qual foram os projetos que você entregou e agregou junto à empresa, padrão Brasil. Qual que é a diferença, assim, tem alguma diferença entre o TI do Brasil e o TI aqui de Malta? Tá, falando em questão de tecnologia, eu senti um pouco que, dependendo da empresa, eles estão bem atrasados na questão de tecnologia. Eu também sinto isso. Tá? Mas outras empresas, elas estão bem avançadas. Dando o exemplo dos iGames aqui, que é os cassinos online. Eles estão super avançados porque eles usam sistemas online para fazer jogos online, entendeu? Então, tipo... Eles estão mundial, não. Eles estão no mundo inteiro vendendo jogos virtuais de cassino, de carteado, roleta, enfim. Então, eles usam tecnologia de ponta, porque precisa de tecnologia de ponta. Mas outras empresas, eu sinto que eles estão bem atrasados e eles estão querendo entrar nessa modernização digital, sabe? Então, assim, a gente vindo do Brasil, para eles também é muito bom, por quê? Porque a gente vai inovar, vai colocar ideias ali na empresa, vai mostrar para eles que existe um mundo bem maior do que aqueles que eles estão acostumados ali, sabe? Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. E aí por isso que eles realmente priorizam pessoas do Brasil, pessoas assim, que tem uma bagagem boa, né, para agregar. Bagagem boa. Mesmo que você não tenha o seu inglês tão bom, mas quando eu falo inglês tão bom, não é o inglês zero que você vai chegar, olhar pro cara, o cara vai falar, me conte um pouco sobre você e você
tipo, viajar, ficar não saber falar nada. Entendeu? Você tem que saber preparar para a entrevista. Não tem como você chegar sem preparação. E tudo mais, Exatamente. isso, correto. Então, questão de softwares, tem softwares que são a mesma coisa que se utiliza no Brasil, questão de sistema operacional do laptop, de sistema operacional do servidor, linguagem de programação que é usada para programar os sistemas, os jogos do iGame, é a mesma linguagem de programação usada no Brasil. Então, Só que basicamente, não muda muita não coisa. muda muita coisa. Que pode ser que alguma empresa que não é, talvez, no ramo de tecnologia ou não tem uma TI moderna, com vontade de modernizar o setor de TI da empresa, modernizar a empresa, talvez ficou preso no passado, tá? Mas a questão de tecnologia é basicamente a mesma. Basicamente. Você acha que o mercado de trabalho aqui é concorrido? Você acha que é fácil para poder entrar nessa área? Assim? Tá, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu percebi que tem muita oportunidade na área de tecnologia aqui, tá? Muita oportunidade para quem é desenvolvedor e também quem mexe com a área de dados, tá? E não tantas oportunidades para a área que eu atuo, que é a área de infraestrutura, a área de cloud, tá? Mas ainda assim tem algumas oportunidades, tá? Não tanto E quanto... os salários é bom? Como é que é a faixa de salários nessa área aí? Tá. Na área de desenvolvimento e dados, eu vou falar de uma área de dados, um salário da área de dados, que um amigo meu chegou aqui recentemente já recebeu uma vaga dessa. Ele é analista de dados, ele manipula dados, né? E ele recebeu uma vaga já inicial aqui em Malta para ganhar 75 mil euros por ano. Gente Tá? do céu. É muito dinheiro, tá? Em relação aos salários que eu tenho visto em Malta, tá? Para a área de tecnologia. Pode ter sido uma vaga esporádica, apareceu porque estão precisando muito e já queriam pagar esse salário para ver se achava a pessoa. Mas eu tenho visto que os salários de tecnologia para quem é de suporte varia de 22 a 28 mil euros por ano, para quem é de infra de 40 a 55, 60 mil euros por ano, dependendo da sua experiência. Isso conta muito aqui, tá, gente? Então, se vocês tiverem pouca experiência, não esperem salários astronômicos, mas se você tem uma bagagem boa, você consegue negociar seu salário para mais. Sempre para mais. Só que a área Geralmente eles também perguntam, né? Quanto você quer ganhar e Sim. tal, eles fazem essa pergunta pra faz você. essa pergunta também. Então você baseia no que Mas você por que tem. eles fazem essa pergunta? Porque eles fazem a pergunta e depois eles não. Porque eles já têm Eles têm uma base que eles vão dar pra eles já têm o budget deles ali já, quanto eles podem pagar para vaga. Não sei por que eles perguntam também. Enfim, mas a área de tecnologia, na área de dados e desenvolvimento são as que mais pagam, salários acima de 60 mil euros por ano para mais. Tá? Então, essas são as vagas que mais vão pagar aqui nessa área. Interessante. O mercado é bem grande, tem muita oportunidade, tá? Só que muitas dessas oportunidades vai te exigir no mínimo inglês B1, com uma experiência de no mínimo entre 3 a 5 anos. Não adianta você chegar com inglês C2 aqui, tipo, nativo, e não ter experiência, que você não vai conseguir a oportunidade. Você vai conseguir a oportunidade para começar como júnior ganhando 15 mil euros por ano. Precisa de alguma comprovação do ensino superior, assim, algum nível de conhecimento comprovado? Como é que funciona? Ah, legal essa pergunta. Essa pergunta aconteceu comigo, foi muito bom você ter feito essa pergunta. O que acontece? Diplomas de nível tecnológico, de tecnólogo no Brasil, são reconhecidos em Malta como nível de MQF5. O que é o MQF5? O MQF5 ele vai falar que eu tenho um diploma de graduação tecnólogo e não é suficiente para começar a trabalhar na Europa, tá? Seja aqui ou qualquer outro país da Europa. O nível mínimo de MQF que o seu diploma tem que ter é o 6, é o 6, que é o bacharel. Aí o 7 depois já vai para master ou pós-graduação. E o 8 que é doutorado. Então, se você tem um diploma de tecnólogo de 2 anos, 3 anos, eles vão aceitar, mas você precisa de um adendo, que é uma carta de referência da última empresa, da penúltima empresa que você trabalhou, de no mínimo 3 anos de trabalho, descrevendo que você executava aquela atividade de tecnologia específica que está no seu currículo. Se caso não tiver essa carta, infelizmente você não vai conseguir trabalhar aqui. Tá? Bem importante. Quando você vem com um diploma de tecnólogo de 2, 3 anos. Tá? Caso você venha com diploma de bacharel, mesmo que você não tenha mais de 3 anos de experiência,
você já consegue trabalhar, porque você não precisa das cartas de recomendação, que é as cartas de referência. Ô, Júlio, como é que foi o processo para documentação? Você acha que é algo bem tranquilo de se fazer ou tem muita burocracia? Como é que é? Para documentação para aplicar para o Work Permit? Tá. Em relação ao Work Permit, para quem não é cidadão europeu, você vai ter algumas etapas para conseguir isso, tá? Você vai ter que se revacinar novamente em Malta com a vacina de pólio e difteria. Vacinas que você já tomou no Brasil, mas aqui eles não estão mais aceitando a sua carteira do Brasil, tá? No próprio site oficial tá falando que é obrigatório a carteira ali, o certificado de vacinação deles, sendo vacinado aqui em Malta, tá? E você vai precisar de um raio-x do seu pulmão e tal, e passar no médico. Coisas, os preços aí, eu posso pensar curioso pra saber os preços. Não é barato, tá? Você vai ter... acho que é 70, né? 70 euros. Você vai gastar um total com vacina, raio-x e assinatura do médico, em média 150 euros, tá? Aí depois tem a etapa da aplicação ali, que já é mais 300 euros. Aí você vai ter a etapa da aplicação que é mais 300 euros, que é para você dar entrada no seu Work Permit. Mas... Tem carta também, é outra coisa, tem a carta da autorização de residência. Isso, Tem que ter. Como funciona a questão dos valores, tá? Para explicar. Você pode negociar com a empresa para ela te ajudar a pagar. Você pode negociar com a empresa para ela se propor a pagar todo o custo, tá? Tem algumas empresas que pagam tudo. Tem algumas empresas que pagam tudo ou não. E também você pode negociar com ele e pagar meio a meio. Eu pago metade, você paga metade, porque senão fica muito pesado pra mim. Porque você tá pagando em euro. Eu nunca tive a sorte de empresa pagar pra mim, gente. Mas tem empresa que paga, viu? Também você vai achar empresas que vão fazer todo o processo pra você, mas também vocês vão achar empresas que você vai ter que correr atrás de tudo sozinho. E aí é o que eu falo, se você não tiver com inglês ali no mínimo B1, aí você vai começar a passar perrengue, porque você vai ter que falar, ligar, tem que ir no médico, falar no médico. Eu fui no médico, eu passo um perrengue. Então, tem que ter essa desenvoltura. É tranquilo, tá? Mas você precisa correr atrás dos documentos. Como eu falei, tem empresa que vai fazer pra você e tem empresa que não vai fazer pra você, infelizmente. Então você tem que correr atrás sozinho. Raio-x, de tomar vacina, pegar a assinatura do médico, mandar pra empresa. Autorização de residência. A autorização de residência, você também precisa do House Authority para poder conseguir fazer o Work Permit. Eles pedem para você um contrato de no mínimo 1 ano, tá? Independente, pode ser um quarto, um apartamento inteiro, uma casa inteira, mas tem que ter lá a assinatura do landlord, o landlord vai enviar para um outro órgão. Os formulários, sabe? Os formulários, cada um tem que assinar. Você vai enviar os formulários lá para outro órgão do governo, em Malta, que vai aprovar que você está morando naquele endereço, todo esse processo, tá? Então tem algumas etapas que você tem que fazer. Não é difícil, só que você tem que ter em mente o seguinte, você tem que ter em mente o seguinte, se você tem só 3 meses do seu visto de turista e você achou um emprego faltando 2 semanas, acelera para você conseguir arrumar tudo. Acelera para você arrumar tudo. Ô Júlio, você tem alguma coisa para finalizar, pra gente falar pro pessoal assim, uma dica para eles? Só pra gente finalizar esse vídeo aqui, com chave de ouro? Sim. Tem uma dica sobre o inglês, tá? Não venham para o país com o inglês travado, tá, gente? Entrem em aplicativos de conversação, conversem em frente a um espelho, criem perguntas imaginárias na sua mente. Como você tá? Tô bem? O que você vai fazer hoje? Eu vou numa praça tal, mas tudo pensando em inglês, você respondendo em inglês. Gravem vocês conversando em frente ao espelho para você ver sua pronúncia, tá? Entre em aplicativos de conversação, não tenham medo, tá? Porque... Você tem algum aplicativo que você pode indicar para eles? Sim, eu uso muito um aplicativo chamado HelloTalk, você vai achar na App Store e na Play Store. É gratuito, você não precisa pôr cartão de crédito, fazer conta, nada. É gratuito por 2 horas, você consegue ficar conversando por 2 horas. Com os gringos ali e tal. Isso, nossa, tem várias salas, aí você tem vários níveis, você pode escolher lá o nível iniciante, o nível médio para entrar e conversar. Você pode criar a sua própria sala falando que você fala português, você está aprendendo inglês, você pode ensinar português para o gringo e o gringo te ensinar inglês. Tem muito gringo querendo aprender português, tá? Nesse meio tempo que eu uso o aplicativo, eu já conheci uns 8, 9 gringos que falam português, tá?
E isso pode te ajudar muito no aprendizado, porque você entra nas salas, caso você não lembre alguma coisa como fala em inglês, ou você tem alguma dúvida, você não consegue fazer em inglês, você faz fazer em português, e eles vão te explicar em inglês, isso tudo gratuito, tá? Mas também tem professores pagos, que você também pode contratar dentro da plataforma. Eu uso só gratuito, porque eu fico conversando aleatoriamente, que é o que pra mim funciona. Isso ajuda bastante. Entendeu? E estudar gramática, sim, mas não ficar ali 10 horas na gramática. Porque às vezes você perde ali. Vocabulário, gente, é muito importante. Então, por exemplo, eu mesma aprendi bastante com filme, livro também eu aprendi bastante. Só que assim, na questão do livro, se você. Eu aprendi bastante, só que depois a minha pronúncia ficou meio bugada. Porque eu entendi uma coisa no livro, entendia como é que falava ali na minha cabeça e pronunciava errado. Então você complementa vendo um filme, sabe? Isso é muito bom. Colocando a legenda em inglês e aí com áudio em inglês também. Então a dica é, falem o máximo que vocês puderem antes de vocês virem para qualquer país que vocês estejam pensando em ir para fazer intercâmbio. E não tenham vergonha de errar, tá? Exatamente. Então, não tem vergonha, quando você vir pra cá, chega arrebentando. Não fica com vergonha, não vou conversar não, os outros vão achar que eu falei errado. Não pensa isso, tá, gente? Porque aqui todo mundo fala, assim, cada um tem um jeitinho de falar, então. Você vai ouvir diversos tipos de sotaque, diversos tipos de pronúncias, entendeu? É lógico que sim, se o seu sotaque for um problema muito grande, por exemplo, você achar que as pessoas não te entendem pelo seu sotaque, isso for um problema, né? Aí você vai melhorando, né? A sua pronúncia e tal, porque isso é questão de. Porque tem uma comunicação clara, né? Sim, então, comunicação clara. Isso. Então a dica que eu dou é pratiquem muito no Brasil, não tenham vergonha, que vocês vão chegar no país que vocês escolherem já avançado aí. Algumas casas, em vez de chegar travado como eu cheguei, isso me atrapalhou muito no começo, tá? Gente, então é isso. Ô Júlio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza que vai agregar valor para todo mundo lá que tem vontade de trabalhar na área de TI aqui fora. Sim. E muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para vocês aí a minha experiência, tá? Não desistam dos seus sonhos e espero ver todo mundo alcançando aí tudo que almeja aí, falando inglês, morando fora, enfim. Então, muito obrigado e tenham uma boa tarde. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curte e comenta.